E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. A obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos estudando, o capítulo 36 da obra, só que nós, como comentamos no último programa, nós abrimos um parênteses para estudar um pouco mais sobre o que é o passe, porque o André Luiz, ele diz logo no começo do capítulo 36 que à noite ele já estava integrado no serviço dos passes. E uma coisa importante é que a gente não só tem o passe dentro da casa espírita, mas a gente também tem o passe no mundo espiritual. Lá também continua essa terapêutica que, como a gente viu no programa passado, foi iniciada por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos, que impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Então, no programa passado, nós fizemos uma definição do que é o passe, por que a gente aplica o passe. A gente comentou sobre os fluidos. Os fluidos que têm 4 fontes originárias, que são o meio ambiente. No caso, o meio ambiente é o pensamento daqueles que estão ali naquele local. Os fluidos podem vir da natureza, sendo das plantas, das árvores, do oceano, e os fluidos também podem vir dos encarnados, que são os médiuns, e dos desencarnados, que são os espíritos. E a gente conversou também que que o espírito, no caso desencarnado, ele é alguém que vai completar o fluido animal do encarnado, porque, como Kardec diz, o fluido espiritual geralmente imprime qualidade de que o espírito animal carece. Isso está na Gênese, no item 33 do capítulo 14. Hoje, nós vamos conversar sobre a classificação que algumas pessoas fazem, fazem questão de fazer sobre os passes. Algumas pessoas dizem que existe passe espiritual, passe magnético e passe mediúnico. Só que a gente vai ver aqui que, pelo estudo da doutrina espírita, na realidade, só existem 2 passes. O passe que é espiritual, que não tem o concurso do encarnado, e tem o passe que é o passe mediúnico, que entra a colaboração do encarnado. Gente, não tem o concurso do encarnado, mas ele tirou fluido da natureza. Não é? Então, só lembrando isso aí que a gente até falou anteriormente no exemplo. A gente vai conversar sobre isso agora quando for detalhar isso. O passe espiritual é o passe quando os espíritos atuam diretamente sobre os doentes sem a participação dos médiuns. Onde que a gente vai ter um exemplo disso? No livro Ação e Reação, quando Silas vai atender a Poliana, como a gente viu, que ele leva ela na natureza, e ele infunde nela os fluidos da natureza. Mas, quando ele vê que o que ele está fazendo, ele não está conseguindo bons resultados, ele faz uma oração, e nessa oração ele é atendido por espíritos muito elevados que chegam e dão passe na Poliana.
Então, aí a gente vê que não tem nenhum encarnado ali servindo de medianeiro. Ele diz que são verdadeiras flâmulas luminosas que aparecem, não é? Eu não sei qual é o capítulo do livro Ação e Reação, o Marco está vendo. Então, é um exemplo de que os espíritos podem atuar, sim, sem o concurso de um médium, de um encarnado. Mas, lógico, não é? Isso é numa exceção. Geralmente, os espíritos precisam do fluido animal também, do encarnado, porque para ajudar o outro encarnado, porque se a pessoa está encarnada, ela também está necessitando de fluido de encarnado. Capítulo 13, débito estacionário. Então, capítulo 13 é um exemplo de um passe espiritual. Pode acontecer? Pode, mas na maioria dos casos, nós precisamos do fluido animal para aliviar as dores e as enfermidades de um outro encarnado. Quando as pessoas dizem que existe o passe magnético, porque tem algumas pessoas que dizem que aí é só o fluido do encarnado que ele só está se usando do seu fluido. Mas a gente, estudando a obra, né, a obra espírita, estudando o espiritismo, a gente vê que ninguém está sozinho, nunca. Vamos ver a pergunta do Livro dos Espíritos, na questão 459. Os espíritos disseram a Kardec que eles, os espíritos, eles influem em nossos pensamentos e os nossos atos muito mais do que imaginamos, e influem a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Então, não é dificílimo, eu acho quase impossível, existir alguém que magnetize sozinho, que doe o seu fluido sem a ajuda do mundo espiritual. E a gente também lembra o apóstolo Paulo, na Epístola aos Hebreus 12:1. Paulo diz que todos estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então não tem ninguém agindo sozinho, muito menos o médium espírita. Ele nunca vai estar agindo só com o fluido pessoal dele. E aqueles que dizem, não, eu não sou religioso, eu dou o meu fluido, né, eu magnetizo, que é a mesma coisa, só com a minha potencialidade. Isso não é verdade. E aí, na questão 176 do Livro dos Médiuns, nas perguntas 1, né, nos itens 1, 2 e 3, Kardec fez algumas perguntas aos espíritos justamente sobre essa questão do magnetizador dizer que age sozinho. Primeira pergunta: podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiuns? Resposta: não há que duvidar. Então, né, a pessoa, ela tem muito fluido, ela é um tipo de médium. E ela está no meio, está intermediário. O doente está ali necessitando, o espírito está aqui, nós estamos no meio, impondo a mão, nós estamos no meio, somos médium. Nesse sentido de ser médium, está no meio da intercessão. Pronto, é isso. É nesse raciocínio só, gente. Não tem que fazer elucubrações, fantasias em cima disso. É médium nesse sentido, porque está no meio da intervenção. Está médium. Pronto, é isso. Não há que duvidar, né? Foi a resposta. Aí Kardec, não satisfeito, faz uma segunda pergunta. Graças a Deus, né? Que ele nunca estava satisfeito. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem, não é? Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Olha a resposta dos espíritos. Está dizendo que o magnetizador por si só já fazia, né? Né? Não parece que é isso? Ele não diz que é. Ele falou, não parece. É um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas ela é aumentada
orientada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. E aí Kardec falou, bom, isso é para quem ora. E para quem não ora? Porque tem magnetizador que é ateu, não é? Mas, Tereza, porque quem se diz que não tem ajuda dos espíritos, geralmente é um magnetizador ateu. Porque antes do espiritismo chegar à Terra, Kardec mesmo era adepto do magnetismo. Porque existiam pessoas que não eram religiosas, mas que sabiam que tinham uma força magnética muito grande. E elas ajudavam as pessoas. Então aí Kardec vai fazer a terceira pergunta. Há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos, está vendo? Porque à época de Kardec existiam essas pessoas que não acreditavam na existência dos espíritos, achavam que era Deus e eles. Resposta dos espíritos. Pensas então, é genial essa resposta, pensas então que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem os chama, sem dar por isso do mesmo modo que pelo desejo do mal e pelas más intenções chama os maus. Então, para a gente ver, Kardec vai falar nisso no Livro dos Espíritos, sobre os pactos. O pacto que você faz com o espírito mal é o pensamento, com o espírito bom também. Você, quando pensa no bem, você já atraiu o espírito para o seu lado. Quando você pensa no mal, você também já atraiu o espírito mal que vai te ajudar a fazer o que você quer. É o que nós falamos no início da nossa conversa. Todo homem que nutre o desejo do bem. O comportamento do médium aqui. Ele está dizendo, o comportamento. E o detalhe que a Tereza leu, gente, é muito importante. Olha, ele fala assim, anteriormente ele falou, olha, você invoca um bom espírito. Mesmo que você não invoque, mas pelo seu comportamento, o bom espírito comparece para te auxiliar, ele aumenta a tua força e a tua vontade. Dirige o fluido e dá qualidade. Se não dirigir o fluido e der qualidade, não vai resolver nada. Quem faz isso são os espíritos. Isso. André Luiz vai falar também sobre a força magnética em pessoas despreocupadas do elemento moral. Muitas vezes profissionais que podem curar. Sim, podem curar, mas acidentalmente, quando o enfermo é credor de assistência espiritual imediata, com a intervenção de amigos que o favoreçam. Isso está no livro Os Domínios da Mediunidade, no capítulo 17. Interessante isso aqui, muito interessante. Às vezes a pessoa está numa situação, a gente vê, infelizmente, denominações religiosas que fazem coisas atrozes, né? Aí, coisas escandalosas. Mas a pessoa, comportamento, né? E tal. Mas a pessoa vai lá doente, a pessoa está necessitando, tem que sair daquela situação, porque tem que permanecer no corpo, o trabalho que ela tem que fazer. Os espíritos vão lá e atuam, não é? Isso. Né? Então, a gente pode concluir que os espíritos podem nos ajudar e sempre o fazem, em oportunidades e através de meios que estamos longe de conhecer. Se é verdade que nos alertam constantemente os nossos benfeitores espirituais que ninguém está sozinho na prática do bem ou do mal, é também verdade que é no passe, que é a ação do bem, nós sempre estaremos assistidos pelos bons espíritos. Então, na realidade, os passes aplicados nas casas espíritas são sempre, não é, no caso, dados pelos espíritos. O médium, como Kardec diz, o fluido espiritual vem completar o que carece no médium. E geralmente é só a gente analisar o nosso comportamento, não é? E muitas vezes a pessoa fala assim, eu não quero tomar passe. Vai à casa espírita, mas não. Muitas vezes já está tomando passe, sem saber.
senta, não quero tomar passe não. Meu pai é um. Mas ele toma passe assim mesmo, meu pai é um. É porque não quem decide, quem vai tomar o passe são os espíritos. Porque olha só, uma coisa interessante, a gente já não viu, nós já estudamos sobre isso, sobre os fluidos, que os fluidos têm característica. Então, de repente, eu, lá na minha casa espírita, vou dar passe no Marco Antônio. Mas os espíritos que coordenam os passes lá na nossa casa sabem que apesar de eu estar com a mão na cabeça do Marco Antônio, o meu fluido, naquele momento, não vai servir para ele. Então, eu estou com a mão na cabeça dele, mas, de repente, os espíritos estão tirando o fluido de outro encarnado. De repente, até de uma outra pessoa que está na assistência, mas que naquele momento o fluido dela é mais necessário à enfermidade do Marco Antônio, ao problema que o Marco Antônio está enfrentando. Então, o que a gente sempre deve fazer quando aplicar um passe é orar. Os espíritos nos ensinam que a oração é o maior influxo magnético que pode existir. Então, o médium, o que ele deve fazer? Impor as mãos, não é, sobre o enfermo, sobre aquele lá que se coloca para tomar o passe, e orar. É isso que a gente tem que fazer. É como fazer o bem. Se Jesus quiser, ele transforma a terra num segundo, né? Mas ele permite quer que nós trabalhemos para a construção do mundo melhor, para nosso proveito, em primeiro lugar. Porque o trabalho do bem favorece a quem faz em primeiro lugar. Jesus não precisa de nós para resolver o problema das fome, do coisa do mundo. Ele resolveria isso, mas ele deixa que nós fazemos. O passe, a analogia do raciocínio é a mesma. Os espíritos, nós impondo as mãos, nós estamos dando... Jesus está nos dando uma oportunidade do nosso trabalho, porque nós vamos ver mais adiante daquilo que é necessário, já estamos vendo, né? Mas tem mais detalhes, para a gente poder se servir de medianeiro dos fluidos lá na casa espírita, impondo as mãos. Nosso comportamento, alimentação, comportamento mental, né? E tudo mais, né? Então, o grande favorecido somos nós. Porque se eles quiserem, eles dão um passe na pessoa já em qualquer lugar. Quando a pessoa entra na casa espírita, sendo um trabalho sério que se desenvolva ali já tem fluidos bons e eles já dão o passe ali mesmo. É como nós citamos no caso do livro Ação e Reação, que os espíritos pegaram na natureza, estava Poliana e o filho totalmente deformado, no meio do mato, sem nada, e os espíritos deram o passe. Isso. Uma outra, agora nós vamos entrar num outro assunto, a questão da classificação dos passes, né? Que tem muitas pessoas que falam, né? Além dessa classificação de passe espiritual, passe magnético, passe mediúnico, tem pessoas que também dizem que os passes, tem passe... Longitudinal, perpendicular, tem transversal, perpendicular, circular. Rotatório, realmente existe. Esses casos na obra de André Luiz, existe esse tipo de passe, só que nós não sabemos, olhando para a pessoa, pelo menos a maioria de nós, os médios passistas das casas espíritas, não temos essa visão de raio-x, essa visão espiritual dilatada, para saber aonde é o problema da pessoa, porque às vezes a pessoa está se queixando de dor no joelho e é uma inflamação na garganta, mas como é que eu sei disso? Então, os espíritos, eles sabem como aplicar qual tipo de passe, porque realmente tem na obra de André Luiz, que a gente vai ver depois alguns exemplos, de passe rotatório, passe longitudinal, passe de longo curso. O que é longo curso? Paulo Renato, naquele caso. O caso que a gente sempre conta aqui da moça que o Paulo Renato viu atropelada, que ele achou que era no joelho, porque viu o carro bater no joelho, mas o que quebrou foi a clavícula, não é? O omoplata, né? Então, foi o que quebrou.
Mas ele não tem essa visão espiritual tão dilatada assim, apesar que os espíritos começaram a intuí-lo na hora de aplicar o passe lá no hospital, intuí-lo a levar a mão pro ombro, mas ele começou a lutar contra a intuição e só botava no joelho. E quando ele viu a moça sair, a moça saiu enfaixada no ombro. E o joelho não tinha nada. Médio teimoso. Médio teimoso. Porque quem sabe, na realidade, por isso que o melhor local de se aplicar o passe é no chakra coronário. É na cabeça. Porque a gente não. Porque dali, não é? Será distribuído pela glândula pineal, né? Será distribuído todos os fluidos para todos os outros chakras. Não é? O chakra coronário é o principal, ele que é o comando, dali vai para tudo. Porque a gente vai ver com os exemplos que a gente sabe muito pouca coisa sobre a aplicação de passes. Então, a recomendação é sempre a oração, a boa vontade de fazer o bem. E isso é que nos é essencial enquanto encarnados. No caso do André Luiz, lá nas câmaras de retificação, com certeza ele sabia o que estava fazendo porque ele está desencarnado. E a Narcisa está orientando a ele. E como ele está lidando com desencarnados também, fica mais fácil ver a origem do problema. Mas nós, meros desencarnados, como é que a gente vai saber qual é a origem do problema de uma criatura que chegou na primeira vez na nossa casa espírita querendo tomar um passe? Eu estou com um problema no coração, mas eu não sei se tem um foco dentário indo lá para o coração, alguma inflamação. Quer dizer, o que a Teresa falou da questão dos espíritos saberem, nem todo espírito sabe, nem todo mundo. A gente vai ver tem essa. No próximo programa a gente vai ver com mais detalhes os exemplos, né, dessa questão de dividir passos longitudinais, circulares, mas nem todo espírito tem a competência para saber. O André Luiz, por exemplo, não tinha. Ainda no início, não tinha. Então, os espíritos estão vendo, eles dão o passe rotatório, longitudinal, mas eles estão vendo, os espíritos estão vendo. É diferente da gente, a gente não tem essa condição. Quer dizer, a grande maioria de nós, o Chico talvez, com certeza tinha, Divaldo talvez tivesse, não sei. Mas nem todo mundo é assim. E aí outra coisa, é o exemplo que o Paulo Renato, ele estava impondo a mão no joelho, né, Teresa? E os espíritos, e a mão dele sendo pressionada para ir para cima, para o ombro, e ele para o joelho e ela para o ombro. Ele sentia isso. Paulo Renato tem uma sensibilidade muito grande, fica mais fácil até de sentir, mas ele estava teimando. Então, quando ele vê a moça saindo, ela sai andando, mas com o braço enfaixado. Então, era onde os espíritos quiseram. Se fosse uma casa espírita, se não fosse um acidente, fosse uma infecção, era pôr a mão na chakra, na cabeça, né? Em cima da cabeça, e dali os espíritos se espalham. Porque o que acontece com o longitudinal? Só está terminando o programa, a gente vai ver os exemplos, só finalizando. O movimento, o problema é que tira às vezes a concentração. O importante ali é impor as mãos e pensar em Jesus, pensar no bem. A partir dali os espíritos fazem o trabalho deles. Porque mesmo eles que sabem, né, o que devem fazer, não é, como o Marco falou, não é qualquer espírito que tem a técnica, né, que tem o estudo dessa manipulação de fluidos, porque o espírito encarregado desse trabalho, ele é um espírito especializado, vamos dizer assim. E só para finalizar, vamos lembrar que a ajuda espiritual chega para todos nós, não só os espíritas, não só os religiosos de outras crenças, mas para toda a humanidade, não é? Os bons espíritos atuam desde, vamos dizer assim, das civilizações mais primitivas do planeta às mais evoluídas do nosso planeta. Todos estamos sob a proteção de Deus, de Jesus e dos bons espíritos. Muita paz a todos. Deus abençoe vossos lares. Obrigada pela paciência. E continuaremos no próximo programa a estudar mais um pouquinho sobre o passe. Muito interessante, muito bom esse assunto. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação,
Tereza Cristina e Marco Antônio.